saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a dar sequência conosco a mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia. Continuaremos ainda no livro de 1 Samuel. E o tema da nossa aula é um rei segundo o coração de Deus. O texto que nós leremos para a nossa meditação está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vimos na aula passada que a nação de Israel, ao desejar que Deus levantasse um líder político e militar que centralizasse o poder de todas as tribos e reunisse sob um exército ao seu comando, imaginava ter mais sucesso na defesa do seu território. Na verdade, considerava, naturalmente, que Deus, por meio dos profetas e dos juízes levantados em tempos de crise, não estava conseguindo mais garantir as vitórias aos israelitas. Assim, atendendo ao desejo do povo, Deus levantou Saul, o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul foi um fracasso. O entusiasmo produzido pelos êxitos iniciais de Saul deram em pouco tempo lugar à decepção e às derrotas. Deus, então, escolhe um novo rei que agisse segundo a sua vontade. E esse novo rei foi Davi. Deus mandou que Samuel fosse à casa de um homem chamado Jessé e escolhesse um dentre os seus 8 filhos, conforme Deus orientaria. A unção de Davi como o novo rei de Israel foi um ato particular e secreto. Se o orgulhoso e desobediente Saul tomasse conhecimento daquele ato de Samuel, certamente mataria Davi e o próprio sacerdote Samuel. Samuel, então, visando não chamar a atenção para esse acontecimento, anunciou que subia à casa de Jessé em Belém para sacrificar ao Senhor. A unção de Davi não significou a posse imediata do trono. Havia o propósito da parte de Deus em preparar o novo rei, dando forma ao seu caráter espiritual sob as condições e as circunstâncias mais extremas da vida. Gostamos muito de apreciar o êxito das pessoas em sua trajetória de vida, mas normalmente ficamos pouco interessados em conhecer os detalhes de sua preparação, toda a dedicação empreendida e o caminho que essas pessoas percorreram para chegar àquela posição. O livro de 1 Samuel oferece-nos a oportunidade única de conhecer o caminho que Davi percorreu para se tornar um rei vitorioso. Mostra-nos um relato detalhado das experiências vividas por Davi após a sua unção. Vemos no livro de 1 Samuel que as diversas etapas percorridas por Davi no processo de sua preparação antes de ocupar o trono em Israel revelam um caminho difícil e por vezes doloroso. A trajetória de Davi é tão relevante e instrutiva que Deus, além de registrar na Bíblia as circunstâncias exteriores e os inimigos que Davi encontrou, nos oferece a oportunidade de conhecer as batalhas espirituais que Davi travou consigo mesmo e com Deus. No livro de Salmos estão registradas as percepções que Davi viveu em muitos desses momentos de intimidade com Deus, suas expectativas
emoções e sentimentos, aflorados nas circunstâncias mais adversas da vida, tanto de dor como de alegria. Assim, os salmos escritos por Davi retratam suas alegrias, temores e aflições, experimentadas pelo homem Davi, tanto em sua trajetória de preparação como depois de sua coroação. E espelham os tempos felizes e atribulados de sua história. A preparação daqueles que desejam ocupar uma posição elevada na vida nunca é fácil. Não foi fácil para Davi. No entanto, a fé e a confiança que Davi tinha em Deus eram admiráveis e o fizeram transpor qualquer obstáculo da vida. O que tornou Davi um homem especial aos olhos de Deus foi sua vida espiritual, firme em Deus, sua confiança irrestrita aos caminhos de Deus para ele e a certeza de que Deus exercia a autoridade suprema do universo. Enxergou cada experiência vivida, sejam experiências alegres como tristes, pela perspectiva da fé. Em todas elas, encontrou oportunidade de conhecer Deus de um modo diferente. Como pastor de ovelhas, passou muitas noites no campo. Isso permitiu, na solidão do seu trabalho, contemplasse a natureza à sua volta e nela encontrasse o esplendor e a beleza majestosa da obra da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e a noite mostra sabedoria a outra noite. No zelo do bom pastor, no cuidado das ovelhas indefesas, ele pôde ver o reflexo do amor de Deus em se relacionar e tratar de modo paciente os frágeis seres humanos e pôde ver nas próprias ovelhas o reflexo de si mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando Davi saiu para encontrar-se com Golias, ficou pasmado quando o gigante afrontou os exércitos do Deus vivo. Mas a confiança em Deus era tão grande e a certeza do seu domínio sobre o universo era tão firme que enxergou o gigante Golias por uma perspectiva totalmente diferente da que os demais soldados viram. Quem era aquele atrevido filisteu para afrontar o poderoso Deus dos exércitos de Israel? Para Davi, aquela luta não era dele, mas de Deus. Iria ser apenas um instrumento nas mãos de Deus. No treinamento que ele passou a assumir antes de chegar ao trono, Davi aprendeu a esperar o momento certo, a conter sua raiva, a amar os que lhe foram amáveis, mas amar também os que agiam como seus inimigos. Aprendeu a ouvir conselhos, a chorar por seus amigos, aprendeu a perdoar e a não ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e aprendeu a ser obediente ao Senhor. É fascinante, no livro de 1 Samuel, conhecer as experiências que fizeram de um simples adolescente um guerreiro poderoso e um rei extraordinário. É fascinante descobrir quem foram os seus amigos e as mulheres virtuosas que o encantou. Conhecer as pessoas que ajudaram a formar o caráter daquele que foi o maior rei de Israel. O período áureo que a nação de Israel
viveu sob o reinado de Davi e Salomão, seu filho, nunca foi duplicado nos tempos do Antigo Testamento. A expansão territorial e a vida espiritual e as esperanças proféticas do povo de Israel jamais se concretizaram em grau maior do que o que foi obtido durante o reino davídico. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e o convidamos para que siga conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.